Fala, galerinha, questão 3, questão que fala sobre essa cidade do Rio de Janeiro, né? Sobre o porto do Rio de Janeiro. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha melhor nela. Pronto. Mais de 10 milhões de cativos foram retirados do continente africano entre 1500 e 1850. Quase metade deles embarcou no Brasil. Chegarem na África, os negros eram amontoados em galpões e depois expostos para venda. Então você tem Cemitério dos Pretos Novos, Casos Valongo, você tem a região central da cidade que chegou muitas pessoas escravizadas, né? Ele tá brincando com isso. Aí, cadê? Papapá, foi escolhida entre a região do Valongo, compreendia Gamboa, Saúde e Santo Cristo. Isso estimulou na época o crescimento urbano, criação de armazéns, loteamento de áreas, abertura de ruas e aterramento de pântanos. Aí você tem um mapa com vários locais interessantes, Casos Valongo, Pedra do Sal, Jardim Suspenso Valongo, Lago Depósito, Cemitério dos Petros Novos, Centro Cultural José Bonifácio. Então você tem um acervo memorialístico, e aí é interessante a história, como se descobriu esse acervo. Esse acervo foi descoberto no processo de obras para a modernização da cidade do Rio de Janeiro, né? Lá na segunda gestão do Eduardo Paes, VLT e adjacências, aí você encontrou esse acervo escavando, você encontrou ossadas, você encontrou Cemitério de Pretos Novos, você encontrou o Caso Valongo, e aí isso se tornou hoje não, né? Já tem alguns anos, um local de memória, um local muito forte de memória, de acervo, de memorialístico, para poder mostrar um espaço que você vai ter ali a defesa de mostrar a escravidão e assim a defesa de combater as práticas escravocratas, lembrar para combater, né? Não esquecer. E aí, fazendo uma analogia, você tem monumento hoje ao Holocausto. Por quê? Para lembrar, para não esquecer o que aconteceu, para que não se repita. Então a memória, ela vem com essa leitura de alertar, né? De evitar, de combater o problema. Então é interessante pensar isso. E a gente pensa que esse trajeto aí, esse período, você tem N, né, motivos para a vinda de pessoas para cá. Mão de obra escrava, quanto a questão da agricultura no começo, depois Rio de Janeiro, que recebeu muita gente a partir do início do 18, associado principalmente ao quê? À mineração. No 19, você já tem um café. Então, você fazendo analogia, você analisando, você vê que a escravidão, ela teve uma entrada muito grande de pessoas a partir do plantation lá no Nordeste e aqui no Rio de Janeiro, mineração e café. Então, você demanda uma mão de obra escravizada para atender essa realidade de obtenção de riquezas, de produção de riqueza a partir do trabalho escravizado na fazenda, de cana-de-açúcar, na exploração de metais preciosos e na produção de café. Então a gente já basicamente entende como essas pessoas, por que motivo essas pessoas vieram para cá, um comércio lucrativo, e o resultado disso como um acervo memorialístico, a ideia de local de memória para combater o que aconteceu no passado, né? Então vamos lá. O mapa abaixo apresenta os pontos de circuito histórico e arqueológico da herança africana. Este mapa remete a vestígios deixados pelas relações escravistas na área central da cidade do Rio. Explicite o principal motivo para a aglomeração de atividades comerciais, portuárias e negreiras na área central do Rio em meados do 18. Mineração. O comércio das minas, o fato do Rio de Janeiro se tornar um grande centro comercial porque se torna a capital a partir do meado do 18. 1763, você tem transferência capital de Salvador para o Rio de Janeiro. O fato da região das Minas, você daqui do Rio para Minas Gerais é perto. 2 horas você está em Minas, rota Juiz de Fora. Você tem rota Dutra também, que 2 horas e meia você está entrando em Minas. Caminho velho, caminho novo. Então você tem vários caminhos que você consegue seguir para ir para a região das Minas Gerais. Em seguida, aponte um dos objetivos para a criação do circuito histórico. Memória para combater esse legado, essa herança negativa escravocrata, lembrar para não realizar novamente, exaltar a cultura afrodescendente, a cultura africana, que afinal você deixa o vestígio dessa cultura nesses locais de chegada, dessas pessoas escravizadas. Então, criar um acervo. É uma questão fácil, é uma questão que brinca com o passado e que brinca com os dias atuais. Beleza? Tranquilo?